Bom dia, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live meditação de hoje. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram e agora aqui no Insight Timer. Sejam muito bem-vindos. Todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã Brasil, 11h30 aqui de Portugal, a gente tem esse encontro marcado aqui no Instagram e aqui no Insight Timer para falar sobre algum assunto que possa trazer aí a expansão da consciência. Hoje nós vamos falar do poder de tomar decisões acertadas. E eu trouxe esse tema porque eu tenho visto, dentro do meu trabalho. Bom dia, Lucimara, bem-vinda! Pessoal que for chegando, vai dando bom dia, vai dizendo de onde está falando. Vamos trocar essa energia aí, tá bom? Então, por que é tão importante de nós falarmos do poder das decisões acertadas? Porque tudo que nós somos tem a ver com as decisões que nós tomamos. Então, se a gente ainda não está totalmente satisfeito com a nossa vida, tem a ver com as decisões anteriores que nós tomamos ou que nós deixamos de tomar. Muitas vezes, a gente pensa que a gente precisa tomar decisões, Olha, de Maringá, eu tive em Maringá no final do ano passado, linda cidade, me encantei com a cidade, linda. E tem uma mentorada que mora em Maringá também, muito querida. Olha só, então, o que acaba acontecendo? Nós não decidirmos, a gente também está tomando uma decisão. E muitas vezes a gente não leva isso em consideração. Então, para tomar decisões acertadas, tem alguns pontos que nós vamos falar aqui nessa live que a gente tem que estar atento. Porque se a gente não estiver, provavelmente nós vamos tomar decisões erradas e vamos sempre ter uma consequência. A única certeza que nós temos nas decisões é esta, que toda decisão vai ter uma consequência, tá? Então, se eu tomei a decisão por A, por B, por C, a grande questão é que vai ter uma consequência. O pessoal que está chegando aqui no Insight Timer vai dando bom dia também, tá? A gente está aqui no Insight Timer e no Instagram. Então, mais importante do que a gente perceber o que a gente está decidindo é também a gente perceber que se a gente não decide, nós também estamos fazendo uma escolha. E necessariamente toda decisão ou a falta de decisão vai trazer uma consequência. E é aqui que a gente tem que estar bastante observando, porque muitas vezes a gente pensa que decidindo uma coisa, a gente vai ter determinado resultado. E às vezes não acontece isso. Às vezes o percurso, não é tão linear assim. Por quê? Porque depende de várias variantes. Depende da reação da outra pessoa, muitas vezes. Depende do quanto eu tô colocando energia naquilo também, naquela decisão que eu tô tomando. Enfim, cada situação tem uma decisão aí e um compromisso, uma consequência. Mas a gente precisa perceber o que a gente está trazendo para a nossa vida e principalmente como tomar essas decisões. Então, muita gente me pergunta como que a gente pode tomar decisões para que elas sejam acertadas, Para que sejam assertivas e que realmente tenham uma boa consequência. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração quando a gente precisa decidir ou não decidir, como eu disse, que é tão importante quanto, é que a gente esteja bem, tá? Eu sempre digo uma frase: não haja a não ser que você esteja se sentindo bem. Por quê? O que acaba acontecendo? Se nós tomamos decisões quando a gente não está bem, e o que seria não estar bem? Tô triste, tô com raiva, tô com medo, me sentindo culpada, não me sinto boa o bastante, enfim, tá? Eu sempre trago a tabela vibracional. E nesta tabela é importante que a gente perceba qual é a frequência que a gente está vibrando. Porque se eu estiver vibrando muito baixo, provavelmente eu não vou tomar uma decisão acertada, tá? Por quê? Porque
eu mesma estou numa frequência baixa com pouca luz. Eu não estou vibrando alto. Então, quando eu digo só haja, a não ser que você esteja se sentindo bem, é neste sentido, de que a gente tem que tomar decisões quando a gente estiver bem. Porque se eu tomar uma decisão quando eu estou aqui embaixo nessa tabela vibracional, provavelmente eu vou me arrepender depois. Provavelmente eu estou agindo ainda com uma frequência tão baixa que o que acaba acontecendo? Isso é lei universal, né? Se eu estou vibrando baixo, eu emano esta frequência, até mesmo numa decisão que eu estou tomando, ou que eu não estou tomando, eu vou receber do universo nesta mesma frequência. E aqui que tá o problema, tá? Então é bem importante que a gente perceba que a gente só deve tomar decisões quando a gente realmente está se sentindo bem, tá com a frequência elevada. Por quê? Porque daí eu consigo já ter um pouco mais de discernimento, de clareza. Outro ponto que é super importante, tá? Que a gente tem que perceber. Muitas vezes as decisões elas são racionais e algumas vezes elas são decisões emocionais. E aqui que a gente se perde também às vezes, tá? A decisão, ela não pode nem ser totalmente racional e nem totalmente emocional. A gente tem que aprender a mesclar isto, tá? E como que a gente pode mesclar essa decisão racional e a decisão emocional? Primeiro, uma das questões, eu sempre falo, né, que quando tu tem uma decisão importante para tomar e tu não sabe como tomar, a meditação é uma ferramenta que te auxilia bastante nesse processo. Agora, não adianta você sentar, tentar meditar, né, e ficar ali dizendo para a sua mente, conversando com a sua mente, ai, será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquele outro? O que tu tá fazendo? Tu tá gerando ainda ansiedade, certo? E a mente não vai responder. Porque o importante é tu ponderar, sim, tu perguntar, mas eu sempre digo que a pergunta tem que vir do coração, tem que ser para o coração e não para a mente. Por quê? Por mais que tu vai meditar, estar com a mente, né, ali para trazer toda essa clareza, você tem que perguntar ainda assim para o seu coração, tá? Agora, é diferente de tu só agir pelo coração de uma forma impulsiva e emocional. Por isso que eu sempre digo, para tomar decisões, a gente tem que usar a razão e a emoção. Porque se tu só fica na razão também, muitas vezes tu vai te magoar e vai magoar outras pessoas. Se tu toma decisão só na razão, vai acontecer isso. Provavelmente tu vai magoar a si e aos outros. Por quê? Porque eu tô racional, eu tô muito enérgica, eu tô muito mesmo da maneira que achando que essa é a única forma. E a forma deveria ser qual? Eu mesclar a razão com a emoção. Como eu disse, a meditação pode te ajudar. Agora, se tu fizer uma meditação que a tua mente fica pipocando, com um monte de coisa, um monte de ideias, e que tu não sai desse lugar, tu pensa que tu tá agindo com a razão. Na verdade, não está. E aí, o que eu digo? Foca no coração, foca nessa luz do coração, e é aqui que a gente tem que estar também fazendo as perguntas, tá? Quando eu faço as perguntas aqui para o coração e eu consigo deixar a minha mente mais tranquila, e repito, eu falei agora há pouco, só haja se você estiver se sentindo bem. Agora, eu não vou conseguir tomar decisões acertadas se a minha mente está um turbilhão. Nem a mente, nem o coração, tá? O que acontece? Eu preciso meditar, sim, tentar acalmar a mente e me conectar ainda assim com o coração. E tomar as decisões baseadas na minha parte, no meu corpo mental e emocional. Agora tem uma outra questão também.
que eu atendo muito isso nas minhas mentorias individuais, tá? Se você toma decisão pela emoção, só pela emoção, cuidado. Por quê? Porque normalmente todos nós já fomos feridos, fomos magoados, temos alguns ressentimentos de experiências passadas. E aí o que vai acontecer? Se você também só vê a parte emocional para tomar decisão, você vai estar trazendo a sua decisão baseado numa experiência passada. E isso não é legal, tá? É assim, a gente vê muitas pessoas, né? Eu não vou... Todos os homens são iguais. Os homens sempre traem. Gente, isso tudo, na verdade, não é verdade. Mas pelas nossas experiências, a gente acaba trazendo toda esta mágoa, toda esta sensação de que isso vai acontecer de novo. Então, qual é o problema aqui? Tem muita gente que não decide, que não escolhe, que foge de tomar decisões por causa do seu emocional ferido, tá? Então, aqui é um grande problema também. E aí, o que essa pessoa começa a alegar de desculpa dentro do seu diálogo interno? Eu tenho que ser só razão, só razão, só razão. E aí, também, é como eu disse, tu vai ser tão direto, tão frontal, que tu não vai ter as decisões mais acertadas, tá? Então, repetindo, para nós termos decisões acertadas, a gente precisa ter razão e emoção. Como fazer isto, tá? Meditando, vendo, fazendo perguntas, tá? Na hora da nossa meditação, que também sejam bem específicas, certo? Muitas vezes a gente fica atrás das respostas, né? Mas antes de eu estar atrás de resposta, eu tenho que estar atrás de perguntas corretas. Isso é também um exercício que a gente precisa fazer na hora de tomar decisões, tá? Então eu preciso fazer as perguntas corretas. Eu tava ainda essa semana falando, né? Porque muitas vezes as perguntas que a gente faz, elas são muito abrangentes. Ou para nós elas são verdadeiras demais. E às vezes para outra pessoa ou para a espiritualidade, isso não é verdade. Isso é só uma crença nossa. Por isso que eu digo, na hora de tomar decisão, a gente tem que usar a razão e a emoção. Mas a gente tem que estar com a nossa mente limpa também desse monte de crenças. Fazer as perguntas certas e sentir no coração. Mas para isso a gente também tem que estar limpando esse coração ferido, esse coração magoado. Porque senão tu vai começar a criar cada vez mais crenças. Como eu disse, todos os homens traem, homem não presta, os relacionamentos não duram tanto. Tudo isso não é verdade. Agora, de acordo com a grande parte das experiências que as pessoas têm, isso acaba se tornando uma verdade. E aí o que elas fazem? Elas não decidem. Ou elas decidem baseados nessa dor, nessa sensação, tá? Então, nem totalmente racional, nem totalmente emocional. Eu tenho que tomar decisões com a minha mente tranquila, não essa mente batucando, certo? E com o meu coração. Quando eu consigo conciliar isto nessas práticas, tá? E para isso o que eu preciso? Prática de meditação, prática de limpar crenças limitantes, certo? Então, quando eu faço as mentorias individuais, né? Por isso que as técnicas que as pessoas aprendem, que vai ser para a vida inteira, elas conseguem depois ter muito mais autonomia emocional. Não só porque elas entendem e sabem o que elas estão pensando, tá? Mas principalmente porque elas conseguem depois resolver por si mesmas. Opa, eu tô com essa crença. Qual é a técnica que eu vou usar para ressignificar essa crença? Eu tô martelando na minha cabeça que eu tenho que decidir, eu tenho um prazo, eu tenho até tal dia para tomar uma decisão. O que vai acontecer?
Tu vai estar martelando aquilo na cabeça e tu vai ter que interromper esse pensamento, porque senão ele começa a gerar ansiedade. E aí lembra, só haja se estiver se sentindo bem. Se você não está se sentindo bem, não tem como tomar decisão. Ou melhor, você vai tomar, mas vai quebrar a cara, com certeza, tá? Por essa questão energética que eu falava no início. Então é muito importante que a gente esteja atenta a tomar decisões. Eu preciso estar, então, com o meu corpo mental e o meu corpo emocional limpos. E aqui, quando eu tô dizendo limpo, um é desses pensamentos e o outro é dessas emoções que no passado me fizeram acreditar algumas coisas. Então, eu tenho que estar com esses dois corpos sintonizados para eu poder decidir. Agora, lembrando, não decidir também é uma escolha. Na verdade, quando eu falo em decisão, pensa em escolha. E a gente tem um número limitado cerebralmente de escolhas por dia. E muitas vezes a gente gasta, eu falo isso também para as minhas mentoradas, às vezes você vai no supermercado e fica, eu não sei se eu compro esse leite de aveia ou o leite de amêndoa, o desnatado, o sei lá, né? E aí tu fica ali naquele dilema, decidindo que leite tu vai escolher. Gente, o nosso cérebro tem um número de decisões diárias. E muitas vezes a gente gasta, tá? Para quem é do sul vai saber o que eu vou dizer, gastar bala em chimango, como a gente diz, que é o que? Gastar uma ótima oportunidade de uma decisão, eu queimo escolhendo que tipo de leite que eu vou trazer. Sendo que eu já sei qual que eu gosto. Mas nesse dia eu tô inventando e tô querendo mudar. Tá? Então, por que a gente tem aqui, né, vários exemplos, tem estudos que falam, por que, por exemplo, os presidentes, as pessoas assim que têm muitas decisões para tomar, elas têm pessoas que escolhem até a roupa dela, ou elas sempre têm o mesmo tipo de traje, né? Porque só vai mudando a cor e não muito ainda. Por quê? Por que elas se vestem normalmente dessa forma? Porque até mesmo eu escolher se eu vou botar a roupa A ou B, eu tô gastando uma decisão. Se eu vou tomar o chá como esse que eu tô tomando, ou eu vou tomar o chá de cidreira, eu tô escolhendo, eu tô decidindo. E é aqui que a gente precisa, tá? É bem interessante, tá, Lucimara, essa questão do número de decisões. Cerebralmente, nós temos esse número por dia. Eu agora não me lembro exatamente, tá? Mas nós temos um número X de decisões por dia. Claro, depois o nosso cérebro precisa descansar, resetar quando a gente dorme. Por isso que eu falo também da importância das pequenas pausas diárias, tá? Quando tu tá muito cansada, o que tu tem que fazer? Faz uma pausa. Por quê? Porque tu dá um reset no teu cérebro. Quando tu dá esse reset no teu cérebro, com as pequenas pausas, ou estourou as minhas decisões diárias, eu vou dormir agora, porque amanhã eu vou ter uma nova consciência, né? E é isso tudo que a gente tem que estar observando. Porque se você não faz as pausas e continua tentando decidir, mesmo estando com uma frequência baixa, tu vai tomar a decisão errada. E quando eu falo decisão, eu repito, lembra que tu tá escolhendo o tempo inteiro. O tempo inteiro tu tá escolhendo, tá? E essa escolha vai trazer uma consequência A, B, às vezes C, como eu disse, depende às vezes de uma reação de outra pessoa, depende de como tu foi interpretada, enfim, né? Tem uma série de variantes aí. Agora, o que é importante? Eu ter consciência, essa live é hoje, tá? Pra gente ter consciência de que toda escolha que eu tô fazendo o tempo inteiro vai
me dar uma consequência. É isso que eu preciso entender. E como que eu posso tomar decisões mais acertadas? Primeiro passo é sabendo isto, que a escolha vai me dar consequência. E a não escolha também, tá? Eu gosto muito de frisar, porque as pessoas pensam que é só o que eu escolhi. O que eu não escolhi, o que eu não me posicionei, o que eu não disse, o que eu não comuniquei, também é uma escolha. E essas aí normalmente têm uma consequência às vezes desastrosa. Por quê? Porque eu não me posicionei, porque eu não falei, porque eu não interagi, porque eu não disse o que era importante para mim naquele momento. E aí o outro entendeu dessa forma. Já deu problema, tá? Então, muito mais do que lembrar que a gente está escolhendo o tempo inteiro. Gente, a gente está escolhendo o tempo todo. O tempo inteiro, desde a hora que tu abre os olhos, tu escolhe levantar, ficar mais 5 minutos, ou 1 minuto, ou isso, ou aquilo. Tu tá escolhendo o tempo inteiro. E é essa primeira consciência que a gente tem que ter. Porque quando a gente tem essa primeira consciência de que eu tô escolhendo, eu já começo a gerar no meu corpo, opa, peraí, eu vou gerar uma química de que eu tenho o poder de decidir. Muita gente às vezes também me diz o seguinte: Lu, eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Eu trabalho lá, o meu chefe é um porre, é um saco, mas eu não tenho escolha porque é o emprego que eu tenho. Tô dando um exemplo, tá? Será mesmo que a gente não tem escolha? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando a gente tem a sensação de não ter escolha, normalmente a pessoa adoece fisicamente, tá? Porque, claro, para chegar no corpo físico a doença, o corpo mental e emocional já estão muito doentes, né? Então, se você pensa que não tem escolha, isso vai te gerar doença, tá? E você sempre tem escolha. Não, mas o meu chefe é assim, eu preciso desse emprego, eu não posso sair dele. Será mesmo? Será que eu não tenho opção de ter um outro emprego? Será que se eu falar, às vezes é falar para a pessoa certa e ela vai te trazer a solução que tu precisa. Quem nunca que eu tenho milhares de milagres assim na minha vida, de parecer que não tinha solução. E às vezes no 45 do segundo tempo aconteceu, tá? Mas por quê? Porque eu acredito em milagres, porque eu treino meu cérebro para a solução. Agora, se eu ficar, não, é assim mesmo, eu tenho que aguentar esse chefe, eu tenho que aguentar isso porque eu não tenho escolha. O que eu tô trazendo e dizendo pro universo? Que não vai ter uma outra opção. E aí, o que vai acontecer com o meu corpo? Vai adoecer. Por quê? Porque eu tô me sentindo presa, encurralada, contrariada. Isso sempre vai trazer doença física, tá? Em algum órgão vai trazer doença física. Agora, porque primeiro o corpo emocional ficou doente. Agora, onde é que eu preciso entender? Que eu sempre tenho escolha. Olha você colocar essa informação no seu cérebro. Eu sempre tenho escolha. E a gente sempre tem escolha. Só que, infelizmente, a nossa mente barulhenta fica dizendo que a gente não tem escolha. E aí a gente não consegue nem perceber um outro cenário que pode estar bem no nosso nariz. E a gente não percebe. Por que quando a gente fala daí com um terapeuta, com um amigo, parece que a decisão, a solução veio rápida, né? Por quê? Porque a gente estava tão dentro do problema que a gente não conseguia perceber. A gente tem que sair desse lugar que a gente está, que é dentro do problema. Aí você vai ver que você tem escolha. Muitas escolhas às vezes. Só que a gente fica dizendo o que pra gente mesmo? Eu não tenho escolha. Eu não tenho opção. E isso é uma grande mentira, é uma grande crença. Então, a primeira coisa, já muda esse seu diálogo interno, que você não tem escolha, que você não tem opção. A gente sempre tem.
Sempre tem, tá? E é essa a grande questão que eu queria trazer para vocês, porque a gente sempre vai ter escolha, sempre. E outra questão também, só para concluir, eu tirei uma carta do oráculo de autocura, saiu a carta do automerecimento, tá? O que é que eu mais mereço hoje? Tem no livreto, tem uma prática aqui para fazer, inclusive de postura, de fala com a gente mesmo, tá? Esse oráculo de autocura, tá? E ele tá essa semana até sexta-feira com 15% de desconto, tá? Vai lá no link da bio que você pode colocar um cupom de desconto. Se você não tiver no meu grupo, me chama, tá? E muitas vezes as nossas decisões são baseadas na falta de merecimento. Eu não mereço, então eu não tenho escolha, eu não tenho opção. Percebe? E é aqui que a gente tem que mudar, porque a gente merece o quê? Absolutamente tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Só que se eu não me sinto merecedora, o que eu vou fazer? Cada vez mais trazer esta ideia para o meu cérebro de que eu não tenho escolha, de que eu tenho que trabalhar feito uma condenada, de que eu não tenho dinheiro, de que os relacionamentos saudáveis não são para mim. Enfim, aí a gente começa a ter um monte de problema na vida e não sabe por quê. É justamente isso aqui que a gente precisa limpar, liberar e escolher, porque isso também é uma escolha, certo? Gente, vou convidar quem puder ficar comigo e fazer mais uns 3 minutos, a gente vai fazer alguns downloads, é uma breve meditação mesmo, tá? E lembrando que toda quarta-feira, 7h30, aqui no Insight Timer, aqui no Instagram, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá então? Então, quem puder, fecha os olhos, respira lento e profundo, vai deixando o ar entrar e sair livre do seu corpo. E conecta lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão, com o Criador, Criadora de tudo que é. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que tire de cada um de nós a sensação de que nós não temos escolha, a sensação de estar encurralado, a sensação de que eu não mereço qualquer coisa. Que isso tudo agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo. Sinta saindo toda essa densidade do seu corpo, indo lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de que é possível, seguro e permitido nós sentirmos que nós já estamos aptos e merecedores de tomar decisões acertadas para qualquer área da nossa vida, que é possível, seguro e permitido nós tomarmos decisões acertadas, sem medo, sem crenças, sem limitações, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz verde entrando pelo topo da sua cabeça, passando por cada um dos seus chakras, trazendo esta nova configuração. Respira, vai conectando com o seu coração, essa luz do seu peito conecta lá no centro da Terra, e quando quiser vai voltando, abrindo seus olhos. Vão me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, quem ainda não está no meu grupo VIP, que eu coloco áudios 3 vezes por semana gratuitamente, e quem vai sabendo, né, por exemplo, ganha o cupom de desconto pro oráculo, enfim, muitas coisas, tá? Entra lá no meu grupo, tá? Tá o link na bio aqui do Instagram, vai lá pro WhatsApp
Quem tá no Insight Timer vai para lá também, tá? @luativamente, porque vocês têm vários conteúdos aí que vocês podem estar recebendo, tá bom? Todas as quartas-feiras eu encontro vocês. Ai, que ótimo, adorei a live, um beijo, excelente dia, estou me sentindo mais forte. Que ótimo, Juliane, bem-vinda. Vem pro grupo, tá? Que daí tu consegue também saber outros conteúdos, ter outros acessos de conteúdo, tá bom? Gente, beijo no coração, gratidão e até a próxima.